A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje, com muito prazer, recebendo, novamente, está voltando aqui o programa Bola Não Para, ela já nem lembrava mais, mas eu falei, ó, você veio aqui em 2018, mas ela está aqui. Amanda Ciaramicoli. No primeiro programa eu errei o sobrenome, mas hoje eu acertei. Hoje acertou. Fiquei treinando para não errar o sobrenome da Amanda, que é coach esportiva e vai falar sobre diversos assuntos importantes voltados à mente, à concentração, ao desenvolvimento, que tudo tem a ver com a parte física, a parte de desempenho, com a cabeça. E a Amanda vai falar com a gente a respeito. Amanda, prazer recebê-la novamente aqui no programa, tudo bem? Muito prazer, Fred, tudo ótimo. Prazer estar aqui mais uma vez, não tinha esquecido não tem como esquecer, mas é um enorme prazer estar aqui com você, compartilhar aí um pouco de conhecimento, enfim, bater um papo bem legal pro pessoal. Legal, muito obrigado. E o nosso primeiro tema, a gente vai falar, os Jogos Olímpicos nós tivemos em 2021, que era 2020, tivemos em 2021, e um exemplo gritante que muita gente tomou como exemplo nas redes sociais e também nos comentários dos programas esportivos, o que aconteceu com a campeoníssima Simone Biles, uma grande atleta da ginástica dos Estados Unidos, que começou a competir e, entre aspas, espanou. Parou, não quis competir em algumas competições, aí vem os questionamentos, será contusão, não é? É a parte mental, a psicológica, A gente vê, tem uma série na Netflix sobre diversos exemplos esportivos, e o Mark Fish, tenista, a gente vai falar a respeito também dessa história, mas como um tema, também os Estados Unidos, a cobrança que existe sobre o atleta de alto rendimento nos Estados Unidos. E a Simone Biles foi um grande exemplo que aconteceu exatamente sobre essa cobrança. Amanda, cada vez mais o atleta é cobrado por super resultados, super desempenho, e se você atinge esse super desempenho, esse super resultado, como foi a Simone Biles na Olimpíada anterior, ela é cobrada para se fazer não igual, mais, inclusive. E às vezes o ser humano não aguenta. Às vezes ele chegou num limite que foi aquela competição onde depois para se manter fica muito mais difícil, Chegar não é fácil, mas se manter é muito mais difícil. Como funciona a cabeça? Como que você vê esse exemplo, que a Simone Biles virou aí o exemplo para muita gente? Ah, mas como pode, campeoníssima, ela não pode acontecer isso, mas ela ganha muito dinheiro, ela não sei o quê. A pessoa questiona outros fatores, não acreditando que ela pode, como um ser humano, dar uma espanada. Realmente o cérebro não correspondeu ao que é o corpo. Antes de mais nada, a gente viu muita crítica em cima da Simone, muita gente criticando, muita gente falando. Só que ela fez um grande feito, que antes de mais nada foi fazer uma divisão de águas em relação a esse mito da parte mental no comportamento dos atletas, O que eu bato na tecla já há muitos anos, parece que agora a gente está começando a ver isso dar uma encorpada, porque a gente viu, inclusive as Olimpíadas, nós tivemos diversos exemplos do quanto isso é importante. Então agora a gente está começando a engatinhar, a andar mesmo em passos mais lentos, mas olhando por um outro lado, E que não é uma frescura, Amanda? Porque não. A gente acha que isso é frescura, isso não é... Não é e nem nunca foi, Sim. Como você mesmo disse, a gente tem a pressão de chegar, e essa pressão de chegar vem desde pequeno, atletas profissionais têm a pressão desde sempre, desde que começam a carreira, eles têm essa pressão. Então é a pressão de chegar e a pressão de se manter e superar aquilo que chegou. Então o atleta, ele precisa entender, e as pessoas que assistem torcida, os familiares, enfim, entenderem, eles precisam entender que o atleta ele tem que trabalhar sim a parte mental, porque isso impacta muito no rendimento. Não é só a questão de, eu tenho que ter disciplina, ou eu tenho que ter a motivação, a alegria. Não, a gente já sabe o quanto que a mente impacta também no físico e na performance, inclusive nas questões de lesão. Também a parte mental, ela tem a parte mental tem grande parte nisso, Sim. Vamos falar assim. Mas influencia muito, tanto para a recuperação de lesão, quanto para a lesão em si. O caso da Simone específico, a gente vê que, normalmente, Fred, o que acontece? O corpo, ele nos dá sinais muito antes. Tá. Principalmente quando se trata de parte mental, dificilmente é de um dia para o outro você desiste, ou de um dia para o outro você vira as costas, ou de um dia para o outro você está mal. O corpo vai te dando sinais e às vezes você entende que tem alguma coisa errada com você e vai seguindo o rumo,
Ou às vezes você não está percebendo que o corpo está te avisando de alguma coisa? Mas normalmente avisa aí com um tempo antes. Tá. O que eu penso é que, claro, não conheço, né, não atendo, mas faltou um pouco de percepção das pessoas que acompanham a carreira dela. E é isso, assim, treinador, preparador físico, todas as pessoas que estão em volta dela de fato, faltou essa percepção de entender esses sinais antes e colocar ela para um acompanhamento adequado. Também não sei se faz, se não faz, mas talvez se fizesse de uma maneira diferente, não teria desistido. Claro que essa desistência levantou uma bandeira importante, né, dentro do esporte, não apaga o histórico dela, muito pelo contrário, ela continua sendo campeã, ela continua sendo, tendo muitos fãs e continua sendo aí a vitrine, né, dentro do esporte, porém, podia ter sido evitado, não precisava ter tido essa exposição, não precisava disso. Então, eu acho que nesse fato específico faltou um pouco de percepção das pessoas que acompanham ela, porque normalmente o corpo já nos dá sinais de que a mente não está bem com o tempo, sabe? Não, chegou em cima da hora, não foi ali. Ela já vinha sentindo isso, bem provável, antes disso acontecer, né? Antes de chegar ali no momento final. E aí, o importante, né, Amanda, não é só cuidar do corpo, né? Cuidar da mente, né? E a gente percebe cada vez mais essa procura pela preocupação com a saúde mental, né? A gente sabe, e há pouco também a gente estava falando em outros assuntos, o esporte de alto rendimento não significa saúde, né? O esporte de alto rendimento, o atleta luta, joga, trabalha com dor, né? A dor faz parte da vida dela. E a partir do momento que você trabalha e sente dor ao fazer uma atividade, sua parte mental também será prejudicada. E como lidar com isso, Amanda? Como trabalhar isso e qual a importância de você ter exatamente esse controle, essa saúde, esse cuidado mental para conviver exatamente com dor, ter um desempenho que é cobrado não só por você, pelo atleta, mas por ele entorno, equipe de trabalho, imprensa, torcida, como lidar com tudo isso, que parece, né, uma coisa do outro mundo, mas realmente é o que acontece. Faz parte do pacote, né? Sim. O atleta ele tem que saber lidar com isso. E para o nosso corpo, né, essa questão de atividade física em excesso, que é o caso que os atletas passam, é considerado uma maneira de estresse também. O corpo precisa administrar isso. Então, vem de todas as partes, né? Vem da parte mental, da cobrança, vem do treino que é em excesso, eu preciso treinar muito e exaustivamente, então vem de todos os lados. Uma coisa normalmente tinha-se um mito, né? Normalmente não, mas tinha-se esse mito de que treinar a parte mental ou procurar um auxílio nesse quesito é demonstrar fraqueza. Tá. As pessoas ainda enxergam isso, os atletas enxergam isso de uma forma. Então, para que eu vou procurar? Isso é fraqueza, amanhã passa e depois passa. E não, muito pelo contrário, tanto que hoje um trabalho, quando é voltado para atletas, ele não trabalha só a questão de saúde mental em si ou só a questão de comportamento. Ele trabalha também com as questões cognitivas, que é você estar mais preparado no momento de uma competição e sofrer menos com isso. Por quê? Quanto mais para baixo você está, menos o seu cérebro trabalha no momento da competição. A gente já sabe que atletas de futebol, por exemplo, a quantidade de tomadas de decisão durante uma partida... N, imensas, milhares de tomadas de decisão em 90 minutos. Como é que ele faz para trabalhar a mente dele fora do gramado, fora do treino físico, para que essa tomada de decisão fique mais fácil? E isso também vai ajudando nessa questão de saúde mental. Porque se eu trabalho a minha mente para isso, eu me estresso menos. Se eu me estresso menos, eu consigo suportar mais. Tá. Se eu tenho a inteligência emocional, lidar com a situação, a pressão não pesa tanto. E não é não ter medo, não ter ansiedade, não sentir a pressão. Isso faz parte do ser humano e sempre vão sentir. Sempre a gente vai sentir um frio na barriga, um medo, uma ansiedade, qualquer coisa nesse sentido. Mas é o quanto que eu trabalho a minha mente para conseguir enxergar isso de uma maneira inteligente e não ser afetado, atingido por isso. Então, é esse o trabalho. E, é um trabalho que é de repente, Amanda, não, é um trabalho que desde sempre, o quanto antes iniciar, melhor. O quanto antes, digo assim, na formação de atletas mesmo, ou atletas já profissional, mas que comecem, por quê?
porque o nosso corpo ele muda, a gente tem a capacidade de se adaptar, o nosso cérebro também consegue isso. Então fica muito mais fácil do atleta lidar. Porque, todos precisam? Nem todos. A gente vê que tem atletas que eles não se importam. Na verdade, a pressão eles usam como um trampolim ali. Eles pegam a pressão... Tem gente que reage bem à pressão. Reage super bem. Então, você sabe se você reage bem à pressão ou não? Você sabe qual é o limite que você precisa ter de pressão para lidar bem? Então, é um processo que você passa pelo autoconhecimento, você passa por treino cognitivo, e aí você vai tendo capacidade de tirar essa carga que não te cabe, né? Porque como se não bastasse a pressão externa, cada um de nós já carrega a sua própria pressão, a sua própria autocobrança. Então, quanto antes começar a fazer um trabalho, treina o físico um monte. E como é que fica a parte mental? Precisa de treino também, precisa de descarregar também muita coisa, precisa se conhecer, precisa entender. Então, é um trabalho que precisa ser feito, e é a mesma questão do treino físico. Todos os dias, toda semana, enfim. E, Amanda, claro que quando você veio conversar em 2018, tinha um boom em relação ao coach, né? Sim. Né? E o lado esportivo, você estava meio que, não estou falando que é pioneira, mas assim, no mercado do esporte não tinha tantos assim, né? Mas do coach em geral... Sim. Eu sou coach. No mundo corporativo no mundo corporativo era muita gente. É. Como que está hoje? Passados 3 anos, como que está hoje? Aliás, passa muito rápido o tempo, já 3 anos. Como que tá? O lado do esporte e o lado geral, assim, do coach. Eu achei que deu uma diminuída, assim. Sim. Deu uma peneirada no tempo, é isso? É o que eu te falo, né? Quando eu comecei com isso lá atrás, já há alguns anos, de fato, nos clubes de futebol, que é onde eu tenho a maior parte dos meus clientes, eu lembro, eu fui em um dos clubes aqui de São Paulo, as pessoas não sabiam nem pronunciar coaching, não tinham a menor ideia do que era, para que servia e nem nada. Então, foi um trabalho que foi feito ali, na época, né, já há alguns anos, de garimpo mesmo, de mostrar o trabalho. E aí tem um tempo, né? Porque o seu trabalho ele se valida através dos resultados que você consegue. Sim. Porque chega aqui a pessoa que fala de coaching, ninguém nem sabe o que é dentro do mundo do futebol, dentro do esporte. Se não vê na prática, não... Mas isso daí é o quê? É conversa? Enfim. E aí o seu trabalho vai se validando através do resultado que ele traz. Claro, hoje a gente vê diversos profissionais já no futebol, o que é bom, né? Profissionais bons no futebol, o que é muito bom, porque você vê que está caminhando para isso e tem mercado para todo mundo. De fato, houve essa peneira, o que também foi muito importante, porque em 2018 foi o boom de coaching e, como toda profissão, né? A gente sabe que tem profissionais bons, outros nem tanto, outros que pegam a onda e surfam junto, mas que no final das contas, depois que a peneira passa, fica aquele que valida mesmo o trabalho através de resultado, né? Então, hoje, acho que os que estão são profissionais bons. A gente vê já outros profissionais coaches trabalhando dentro do futebol também, o que é muito bom. Por quê? Quanto mais profissional bom, mais validação o trabalho tem. A metodologia científica tem. Mas de lá para cá, houveram várias especializações também da minha parte, né? O que antes lá era só o coaching esportivo, então veio a psicanálise também, a conclusão disso, que daí onde você está apto a trabalhar com a saúde mental de fato, porque o coach ele não atua na questão de ansiedade ou de síndrome do pânico, coisas nesse sentido. Também veio a neurociência, que é onde você tem um lado para trabalhar com as competências comportamentais, com as competências cognitivas. Então, veio o coaching e junto dele vieram outras especializações também para reforçar, para validar, né? Então, é importante essa evolução também. Nós estamos conversando com a Amanda Ciaramicoli. Eu não vou errar mais. Não vou errar mais. Nem como mais, né? Não tem. Mas a Amanda está participando aqui do programa A Bola Não Para. Nós vamos a um intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para você.